Fala aí, herege! Tá começando mais um HeresiaCast pra você. E recentemente aí, né, viralizou nas redes sociais a participação da cantora Aimee no programa aí o Dom Reality, né? Fazemos campanhas para nós mesmos, eventos para nós mesmos. A letra da música que ela trouxe lá, uma canção autoral, chegou até mesmo aí a estourar a bolha evangélica, né? A letra, ela vai tecer muitas críticas à igreja, sobre os eventos, sobre as campanhas que as igrejas fazem, vai falar sobre dízimo, vai falar sobre questões ambientais, vai falar até mesmo sobre exploração, né. E o que a gente vai conversar hoje aí é sobre a repercussão que essa música vem tomando, né, no meio evangélico. Esse é o Heresia Cast e hoje comigo estão nossos amigos Natan. Fala aí, Natan. Salve família, tamo aí mais um dia. Vamos tratar desse assunto aí que, como disse o Lucas, furou a bolha e vamos ver o que a gente consegue extrair desse que já é vasto, um vasto assunto, né? E também meu amigo Alan. E aí, Alan, beleza, cara? Tá, beleza, eu tava com saudade, né, devido aos contratempos a gente tava dando para participar, mas é um prazer estar aqui e vamos exercer o nosso direito de protestar aqui hoje. Antes da gente iniciar o papo, então, eu quero pedir o de sempre, cara. Curte o vídeo aí, por favor. Se você já gostou do assunto, já deixa o like no vídeo, beleza? Se inscreve no canal, vai ajudar a gente pra caramba se você se inscrever no canal. E também não deixe de ativar o sininho para você receber todas as notificações, tá? Às vezes aí rola um furo devido aos contratempos, mas semanalmente tá saindo vídeo aí, beleza? E você se inscrevendo no canal ajuda a gente vê que você tá gostando do vídeo, se der o like e incentiva a gente a produzir mais, beleza? Primeiro ponto, assim, que a gente já discutiu isso aqui algumas vezes, né? Se isso pode ser considerado um hino ou um louvor, né? Algumas pessoas se referem a isso como um hino, né? Mas é um hino. Foi cantado num reality show gospel, né? Para revelar cantores gospel. Mas essa composição aí da Aimee pode ser considerada um louvor ou um hino? Em É, poucas palavras. louvor não, porque não tá louvando olha, não tá louvando a Deus diretamente, não tá exaltando o nome de Deus, mas de uma certa maneira tá contribuindo para que o evangelho verdadeiro seja pregado. Então, eu acho que a opinião vai variar de pessoa para pessoa. Eu valido como tal. Valida como hino? Hino e louvor, hino e louvor. E tua opinião, Alan? Então, eu não sei se eu vou parafrasear o Lucas, né? Eu vou roubar a cena aqui, né? Apesar de ter sido também postado lá no nosso Torre de Vigia, eu acho que a música é para ouvir no carro. Eu acho que no culto ela não rende muito, não. Entendeu? Minha Ainda opinião. mais que eu também vou nessa linha aí de ser uma música para exortação, né? Eu acho super válido, já deixando aqui um spoiler da minha opinião sobre a música. Eu gostei bastante da música, tá? Mas, assim, eu acho que ela serve mais como uma advertência, um chamamento. Talvez até em algum momento da vida da comunidade ali, ela possa ser ouvida e refletida em cima dela, mas também não classifico como louvor. Pra mim, a minha classificação de louvor pode tocar no culto domingo à noite, é louvor, não pode, não é louvor. Então, pra mim, essa música aí não pode tocar no domingo à noite, Mas não. aí que tá. Qual é o conceito de poder tocar no culto à noite, sim ou não? Porque as pessoas, então, estão em busca de músicas que mexam com o sentimental, né? Que estimulem de alguma maneira. Eu acho que o louvor, o hino, eu acho que tem que trazer uma mensagem cristocêntrica. Essa música, eu vou tratar assim, já que é essa a opinião de vocês, essa música ela traz algumas verdades e verdades a lá João Batista, verdade que a grande maioria não teria coragem de trazer. Então, assim, talvez o choque seja grande porque nós estamos numa geração que não está mais acostumada a ser exortada. Então, talvez essa música no culto de domingo cause um impacto negativo, porque as pessoas querem dançar, querem sentir o arrepio e não querem ser confrontadas com a palavra, né? Mais uma Não, vez, é só minha opinião, né?
Concordo e discordo. Concordo que as pessoas não querem ser mais exortadas, e concordo plenamente. Teve até artista conhecido aí dando chilique na internet, porque a água bateu na bunda. Mas eu sempre vi o culto de domingo à noite como louvor e adoração. Então, eu sempre penso numa música que engrandece o nome de Deus, como se estivesse adorando a Deus dessa forma, entendeu? Mas é isso. É, Agora, partindo para a letra da música em si mesmo, é, essa crítica que ela faz sobre a igreja, ela tem fundamentação? De cara, a gente já vê que lá no próprio reality, lá, na hora que ela começa a cantar os primeiros versos, o pessoal já começa a fazer cara de choro, cara de surpresa, cara de impacto, né? Porque parece que acertou onde devia acertar a música, né? Assim, Sim. cara, o que a gente percebe é que, assim, eu como pentecostal, quando a pregação tá ali fervorosa, exortativa, cajadada, muita gente, para não ser inserida no contexto, começa fala Deus, como se não fosse comigo. Não quero me encaixar nesse contexto. Fala Deus, fala que o teu servo ouve. Então, assim, eu acredito que tem muita gente se posicionando em relação à música, mas que a carapuça encaixou legal, entendeu? Então, assim, alguns choros e velas e choromelas, eu acho que está relacionado a isso aí. Encaixou, entendeu? A minha pergunta com relação à sua fala, Alan, é o seguinte: isso aí aconteceu para os dois lados, né? Porque algumas pessoas, parece que a carapuça serviu e a pessoa corroborou com a música nesse sentido que você está falando aí, é o seu fala Deus. Ela se posicionar, é o fala Deus dela. Mas e as pessoas que. Bom, as pessoas não, né? Eu vi uma pessoa aí dando chilique, entre aspas, que foi o Eliseu Rodrigues, né? O mesmo lá da música católica, né? Foi muito legal esse episódio que aconteceu aí. Criticando uma pseudo-generalização que ela fez da música, enfim, cara. E do outro lado você tem o André Valadão, que é uma pessoa a quem as críticas que a música faz se encaixariam também perfeitamente, talvez até melhor que pro próprio Eliseu, né? Julgando mesmo, tô julgando mesmo, entendeu? Mas ele se posicionou, assim, ele foi sucinto, mas disse que gostou da música e corroborou com a música. Então, a carapuça tá servindo bastante pra muita gente, mas cada um tá escapulindo por um lado, né? Eu não vejo generalização, não, cara. Eu vejo que ela soltou algo. É o que a gente sempre faz aqui no podcast, né? Nós citamos exemplos de talvez de situações que nós já vivemos, ou conhecemos, ou tomamos conhecimentos, mas a gente nunca generaliza, porque da mesma maneira que tem líderes ruins, existem líderes bons. Então eu não vejo da parte dela, quando ela entoa essa canção, eu não vejo ela generalizando. Muito pelo contrário, eu acho que o time foi perfeito na colocação da música. Ela atingiu quem tinha que atingir. Eu acho que quem realmente foi afligido por essa crítica sentiu o golpe e assim, aí vão existir duas possibilidades. Ou a pessoa vai, a partir dessa crítica, vai mudar e vai seguir na direção correta, ou vai ignorar e vai continuar nas mesmas práticas. Eu acredito que a segunda opção vai ser o que vai ocorrer. É. Beleza. Eu enxergo que as pessoas pensaram como generalização porque isso estourou a bolha. E aí a gente já percebeu que até algumas celebridades aí, umas personalidades seculares, agora passaram a replicar essa música, os vídeos da música, como forma de protesto, A igreja. mas principalmente por conta da denúncia da exploração que acontece lá, que existe essa denúncia de exploração em Marajó, né? Que aí são fatos. A então ministra do governo Bolsonaro, Damares, havia denunciado isso há uns 3 ou 4 anos atrás, 2020. e foi muito caçoada, né? Muito caçoada pela oposição à época, né? Tiveram muitos
muitas caricaturas da situação, É, desmerecendo a denúncia que ela estava realizando. eu vi algumas notas de alguns veículos aí de comunicação, principalmente na internet, né? Falando que quando ela fez essa denúncia, ela argumentou dizendo que tinha provas, mas quando o Ministério Público cobrou tais provas, ela disse que ela só possuía depoimentos, né? Isso foi uma das notas que eu vi, né? E eu também vi alguns veículos, e é curioso, né? Alguns veículos falando sobre sensacionalismo a respeito dessa notícia. E eles tratam que esse tipo de notícia acaba prejudicando até mesmo a região lá de Marajó, que é uma região turística. Então, há pontos e pontos. Eu vi também a Record trazendo. Eu vi uma matéria curta, parece que deve sair agora domingo. Eles têm um programa tipo fantástico, né, no domingo à noite. Domingo espetacular. Domingo espetacular. Domingo espetacular. Eu acho que eles vão trazer alguma coisa pela nota que eu vi lá no site da R7, né? E eles já parece que eles fizeram uma reportagem investigativa. Errei. Opa. É isso aí, vocês entenderam. Investigativa. Isso, a respeito dessa situação, e vão trazer isso aí, parece que vão apresentar de fato fatos. Então tô ansioso para ver essa matéria aí. Mas isso já é curioso, isso demonstra o seguinte, cara. Né? Tem gente acusando a menina, a cantora Aimee, de ser esquerdista, né? E isso é um grande problema só porque ela teceu uma crítica a uma denúncia de exploração. Eu não sei se pode falar esse nome, não sei se como é que isso aqui funciona igual no Instagram e bloqueia se falar, né? Mas então a gente não tá monetizado, então fala o que tiver que falar. Sei lá, exploração não sei, exploração sexual, né? E citou ali num trecho da música, falando sobre a Amazônia que queima, pronto, ela falou isso, a Amazônia queima, e tá achando ela como esquerdista porque defende questões ambientais e a exploração sexual. Isso eu acho que todo ser humano deveria ser contra, né? Mas tudo bem. De esquerda ou de direita, né? De centro, de nada, entendeu? É qualquer ser humano, entendeu? Se ela fala que existe alguns seres humanos que queimam, ela seria de direita, né? Mas é verdade, E seria cancelado também, né? O que vai acontecer com a gente aí, velho? Foi mal. Mas aí a gente estava falando, o que a gente estava falando é da generalização, lembra? A gente entrou nessa vertente porque, na minha visão, estão acusando de generalização, principalmente pela fala que eu ouvi do Eliseu Rodrigues, porque pessoas de fora do sistema religioso estão agora comprando a música por completo. Obviamente, o que chamou a atenção deles foi a questão de Marajó e a questão da Amazônia. Mas, como a música em si, em sua grande maioria, tece uma crítica à igreja, claro que eles vão empurrar essa crítica para frente também. Até por serem muito julgados e perseguidos, sei lá, talvez eu possa dizer isso, pela própria igreja. Então, não há generalização. Mas parece que sim, porque para quem critica de fora, não existe distinção. A igreja é a igreja, né? Mas, beleza. Quer falar alguma coisa? Vai lá, segue aí. Eu até pensei em citar isso mais pro final, mas já que você trouxe, eu tenho uma opinião a respeito. Não sei se eu tô certo, se eu tô errado. Eu só vejo... Quando você volta lá na história, você mencionou isso, a então ministra, né? Trouxe toda essa situação, né? Fizeram um meme, até o deputado lá, o deputado senador Janones, pegaram o Nicolas, porque a Damares, ela cita que as crianças tinham seus dentes extraídos para não machucar no sexo oral, né? A fala dela. Aí o que eles fizeram? Eles pegaram o Nicolas Ferreira e tiraram os dentes dele na montagem, né? Então, para tu ver. Aí, tipo assim, o que eu tô querendo dizer? Lá atrás, quando houve essa denúncia, que é a mesma denúncia, a classe artística não se posicionou. Hoje, que essa mesma crítica vem atrelada a uma crítica à igreja, porque você pode enxergar isso eu enxerguei de uma tal maneira. Não sei se eu estou viajando na maionese, mas... Segue, vai lá, filho. Como se ela tivesse atribuindo esse problema que ocorre lá
é culpa totalmente da igreja que não faz aquilo que ela foi chamada para fazer, pregação do evangelho. Acredito que tenha a sua contribuição, né? Mas eu acho que isso não é papel da igreja. A igreja pode contribuir, mas isso, pô, se existem crimes, isso é um problema do Estado, né? Então, lá atrás, quando houve a denúncia, eles, tipo assim, ignoraram, porque veio da direita, né? E hoje, que está atrelada à igreja, e é como se a música, de uma certa maneira, responsabilizasse a igreja também por isso, eu acho que ganhou força com a classe artística por esse motivo. Então, a classe artística que vive inúmeros embates com a igreja moderna, com a igreja protestante, eu acho que viram uma maneira de bater de frente, de ganhar força contra a igreja. Eu acho que por isso que isso acabou crescendo no meio da classe artística. Volto a repetir, como houve essa denúncia lá, por que não ganhou força lá atrás? Ah, porque Entendeu? veio de uma seção do governo. Cara, assim, eu acho impressionante a força que isso ganhou, porque o Marajó era citado na meia estrofe da música. E assim, Isso. eu não acho que o que a Aimee quis dizer com tecendo essa questão, né, trazendo à tona essa questão de Marajó, não responsabilizando a igreja pelo que ocorre lá, mas talvez por enxergar uma ineficiência da igreja fazer o que ela deveria fazer. Porque no trecho da música, eu tô com a música aberta aqui, ela diz assim, ó, enquanto isso no Marajó, o João desapareceu, né? Provavelmente o caso de um menino que desapareceu lá, e ela mora no Marajó, se eu não me engano, né? A Aimee, ela é de lá. Mora próximo. Ela é de uma comunidade de poucas pessoas, então assim, ela conhece a realidade. Mas o melhor é o final da estrofe, que é assim, ó, esperando os ceifeiros da grande seara. Eu não peguei a referência bíblica, mas o que ela está dizendo é isso, está esperando que a igreja, ele desapareceu esperando um abraço acolhedor da igreja, não que a igreja tenha essa obrigação de interromper o tráfico e a exploração sexual. Mas quantas pessoas não seriam retiradas desse contexto se a igreja tivesse fazendo o que ela tem que fazer para fora das quatro paredes naquele local? Ela, como residente, ela está enxergando que isso não está acontecendo, por isso teceu a crítica. Eu enxerguei dessa forma. Mas fala aí, Alan, você queria pontuar alguma coisa? Eu vou citar que a seara é grande e os ceifeiros são poucos, é Mateus 9, 37, 38. Perfeito. Deus está chamando, né? Tem uma citação sobre isso, e ninguém quer trabalhar, né? Pô, tive um insight aqui, não sei se eu tô viajando. Enquanto isso, no Marajó, o João desapareceu. Será que isso ela tá falando de um João, uma criança que sumiu, ou de um profeta com as características de João? Me veio isso. Eu tô João viajando? Cara, eu acho que teve um fato aí. O Augusto deu um spoiler aqui, cara. Eu acho que realmente o menino João que realmente desapareceu, entendeu? Tomei até um susto aí. É a voz do além. É a voz do além, é a voz de Deus. Beleza, então vamos lá. A gente até avançou para essa questão do Marajó, né? Que ela aparece a primeira vez ali no centro, na estrofe da música, no refrão da música, né? Mas eu queria agora, né, voltar um pouco, porque assim, realmente, o que ganhou repercussão foi Marajó e Amazônia. Principalmente Marajó, pela questão da Damares e tudo mais, ganhou uma baita repercussão. Mas nosso assunto aqui não é somente política e crimes, a gente está falando aqui de teologia. Teologia não é o nosso forte, mas é o que a gente fala, né? E eu queria talvez a gente avançar um pouco aí na música, retroceder para avançar na música, e começar pelo título. O título da música é Evangelho de Fariseus, né? E o que seria um evangelho, né? O evangelho são as boas novas, o evangelho são as boas novas que Deus enviou para nós através de Cristo. E a Bíblia, ela dá margem, né? Dá margem não, né? Ela deixa claro que pode ser que hajam outros evangelhos, não verdadeiros, mas que hajam outros evangelhos, né? Mateus 24:14 vai dizer: será pregado este evangelho do reino por todo mundo,
para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então se diz que este evangelho será pregado, é porque pode ser que existam outros evangelhos sendo pregados, e nós sabemos que existem outros evangelhos sendo pregados. Evangelhos que não são o verdadeiro evangelho. E quando ela fala de fariseu, né? Os fariseus eram uma facção judaica lá, né? Que eram postos lá, dos saduceus e tudo mais, mas o que eram os fariseus? Eles se vangloriavam muito da sua santidade, né? Da sua separação, da sua observância estrita à lei e a tradições orais. Mas Jesus Cristo teceu muitas e muitas críticas aos fariseus, principalmente com relação à hipocrisia, né? Eu separei aqui Mateus 23, 23. Fariseus hipócritas. Exatamente. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque pagais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, e assim vai. No próximo versículo ele diz de novo: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. E ele vai no outro versículo, ele fala de novo: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Então, uma das conotações atuais para o termo fariseu é a hipocrisia. Então a gente pode tentar entender o título dessa música como sendo assim: o falso evangelho dos hipócritas. Né? É um outro evangelho que não é o verdadeiro, então é um falso evangelho, que é pregado pelos hipócritas. É um evangelho de boca, não de atitudes, né? É um evangelho que aparenta uma coisa que não é. O que o próprio Jesus fala, se eu não me engano, em Mateus 23 mesmo, do sepulcro caiado, né? A continuação desse versículo, vós, fariseus hipócritas, né? Não é isso? Uhum. Ou seja, os fariseus eram bonitos, né? Aparentemente, olhando, né? Porque eles observavam a lei, cumpriam a lei, só que como Jesus conhecia o interior deles, por ser Deus, Jesus sabia a realidade. E o evangelho que nós vemos aí muitas das vezes é um evangelho muito bonito nas redes sociais, mas é um evangelho que não é praticado na realidade. Hoje, o episódio está indo ao ar hoje, dia 24 de fevereiro. Dia 21, né? Foi o dia da chuva, né? Foi o dia que aconteceu a chuva aqui em Nova Iguaçu. Muitas igrejas se mobilizaram e muitas outras tiveram nem aí. Aqui em Ausch, assim como lá na Estado de Madureira, foi bastante afetada aí com alagamento, enxurrada, pessoas perderam tudo. E assim, enquanto algumas igrejas estão trabalhando, estão ajudando, estão se movimentando, outras estão vivendo o evangelho de fariseus, que é o evangelho da rede social, né? É o evangelho que realmente vai entregar uma cesta, mas tem que ter uma fotografia para provar que foi entregue. Então é o evangelho de aparência, né? O evangelho verdadeiro, ele vai muito além disso, tem a ver com as práticas e não com aquilo que necessariamente você vê. Eu acho que é mais com aquilo que você não vê, mas que sabe que está acontecendo. Não sei se a pessoa vão pegar meu raciocínio a respeito disso. Enfim, né? É o evangelho de aparência, é o evangelho dos fariseus. A gente não costuma ler Bíblia aqui, mas deixa eu só fazer uma citação, pegando o gancho. Vai dar azar, hein? Ultimamente temos lido muita Bíblia. Gálatas 1:8. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já foi anunciado, seja anátema. Exato. Amaldiçoado, né? Maldito. Então, assim, existem falsos evangelhos e outros evangelhos, né? E assim, Natan, basicamente o que você disse é como a música segue, né? Ela diz: fazemos eventos, quer ver? Deixa eu abrir de novo aqui. Campanhas para nós mesmos. Isso, fazemos campanhas para nós mesmos, eventos para nós mesmos, estocamos o maná para nós mesmos. Cara, tem referência bíblica e tem referência atual, porque quando ela diz fazemos campanhas e eventos, fica claríssimo que ela está falando das campanhas aí que as igrejas, principalmente as neopentecostais fazem, as pentecostais e até as que não são dessa vertente, tem feito, né, cara? Campanha de coisas para si, né? Campanha da libertação, campanha da prosperidade, o ano de Neemias, o ano de fulano, né? E eventos sempre voltados. E eu entendi assim, não é para nós, para pessoa, né? Para nós, para bolha.
E ela fala de bolha em algum momento na música também. Pra É. bolha evangélica. Pra Ela quem fala do está sistema, dentro. né? Olho do sistema. São coisas feitas para quem está dentro. Aí ela diz, né? Estocamos o maná. Né? Vou ler aqui, Bíblia de novo, hein? Toma aí. Êxodo 16, 19, 20. Então Moisés lhes disse: ninguém deverá guardar para o dia seguinte. Está falando do maná. Mas alguns não obedeceram a ordem de Moisés e guardaram a parte daquele alimento. No dia seguinte, o que tinha sido guardado estava cheio de bichos e cheirava mal. Aí Moisés ficou muito irritado com eles. Todas as manhãs, cada um pegava o que era necessário para comer naquele dia, pois o calor do sol derretia e ficava no chão. Né? Um pouco antes ele falou do maná, falou das codornizes, né? Das codornas que eram do céu. Mas essa era a regra do maná. O maná, você não podia guardar ele do dia para o outro. Na sexta podia. Eu ia chegar lá. Na sexta podia, caía a porção dobrada, e você podia guardar o maná para não ter que, né, recolhê-lo no sábado, naquele dia do descanso. Beleza? Não. Dada a referência, como vocês veem essa aplicação do estocamos o maná para nós mesmos dentro do contexto da música? Eu queria voltar, queria usar, e a referência é o vídeo do Iago, né? Campanha para nós mesmos, né? Num episódio anterior foi o que a gente falou sobre superstições, né? Você até citou um fato de 12 dias, né? Para 12 meses. Para 12 meses, isso aí. 12 meses. Tinha né? muito aqui na Pibani, isso tem até hoje, não sei. Não precisava citar, não. Bota o pi depois aí. Não, terror nenhum. Então, e assim, o Iago ele fala uma verdade. Nós fazemos campanhas para o nosso sucesso, né? Nunca é para, Senhor, vamos fazer 12 dias de oração para que a fome do mundo acabe, né? Para o próximo. Ou vamos fazer 12 dias para que eu estreite o meu relacionamento com Deus, para que eu possa me aproximar de Deus. Não. Porque isso não atrai pessoas, sempre 12 dias para 12 meses de bênção, 12 dias para de vitória. Vamos fazer 7 semanas da libertação para aquele teu parente. Aí é até positivo, né? Que é para um próximo, mas às vezes o verdadeiro intuito é que a pessoa não aguenta mais aquele familiar, então ela quer se libertar daquilo também, mas aí é uma questão de opinião. Enfim, é uma característica bem interessante que ela traz, né? Qual é o verdadeiro intuito desse tipo de postura, desse tipo de campanha, eventos? Para que tanto evento, né, cara? Hoje em dia tem evento, a igreja faz um evento porque ela quer colocar um ar-condicionado central. Aí eu estou falando de um culto, que é arrecadar. Né? Deus precisa estar ali no geladinho, não sei até que ponto isso pode ser considerado obra de Deus, se é que pode, né? Porque a gente fala muito sobre isso, sobre fazer a obra de Deus. Por que tem tanta gente padecendo no campo missionário, tanta gente precisando de ajuda, tanta gente dentro da igreja, a pessoa é dizimista, ela tem aquilo de, eu preciso ser dizimista, eu preciso entregar ao Senhor, eu preciso repreender o migrador, o devorador, e essa pessoa entrega o dízimo, mas passa necessidade o resto do mês. Então, até que ponto todas essas coisas que nós, enquanto cristãos, realizamos na igreja, é para glorificar o nome de Deus? Né? E em que ponto a gente se perdeu no sentido de que que nós fazemos para alimentar o nosso ego, para alimentar a nossa vontade, que a gente almeja o nosso crescimento e nunca o do próximo ou do reino. Houve um momento que a igreja se perdeu nesse sentido, né? E eu queria falar sobre isso. Agora, o estocar o maná, né, em off eu falei, eu vou ser bem sucinto para dar espaço para o Alan. Eu falei em off, eu acho que a palavra de Deus ela é representada, né, como alimento. Então, o maná era alimento. Eu vejo a igreja muito fechada nessa bolha, deixando de expandir o real evangelho. Talvez por medo de sofrer crítica, por medo de ser apedrejado, mas Jesus falou que isso aconteceria nesse mundo, tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Então, pois a igreja... eu venci o mundo. Exato. Não significa que a gente vai vencer. Ele venceu. Entendeu? Mas tem que... Olha, o pastor, quero fazer menção honrosa hoje, pastor Pedro Paulo. Ele, queremos o senhor aqui, tá, pastor? Queremos o senhor queremos aqui, pastor. muito.
O pastor, ele citou quando João Batista foi preso. E chegavam notícias até Jesus. Jesus, seu primo João tá lá na cadeia. Jesus, não, ó, a gente tem que resolver isso aqui primeiro. Não é que Jesus estava ignorando o que estava acontecendo com João. É que Jesus tinha prioridades. O reino ele tinha que avançar. E a fala que o pastor Pedro Paulo ele traz é o seguinte: é como se Jesus estivesse dizendo, ó, João falou o que falou, pregou o que pregou, e ele sabia quais seriam as consequências. Então falta isso na igreja. A igreja tem se calado por medo das consequências, né? É o famoso mimimi. A igreja está se rendendo a isso. Então, igreja, vocês, eu não, né? Você precisa se posicionar e tu vai ser perseguido, cara. Você vai ser caluniado, vão dizer que você fez coisas que não fez, mas o evangelho precisa ser pregado, precisa de você e quem sabe de mim um dia de volta, né? Vá orando para isso. Mas enfim, evangelho é isso. A igreja precisa sair, precisa furar essa bolha. Essa menina furou a bolha em menos tempo do que pessoas que têm 30, 40 anos de ministério. Só porque ela teve coragem. Falta coragem à igreja, na minha humilde opinião. Eu Queria falar alguma quero. coisa lá? Fala aí. Eu não gosto muito de falar assim, mas é importante. Eu sempre fui curioso para saber a origem das palavras, etimologia, eu sempre gostei muito. E pesquisando hoje, mais uma vez eu fui lá ver o significado de eclésia, de igreja, que é eclésia, chamados para fora. Só que muitos pregadores de entrelinhas querem motivar nas pessoas um evangelho de chamar para fora, mas eles não focam isso. O Natan falou sobre o ar-condicionado, as igrejas são confortáveis, os templos, né, confortáveis, ar-condicionado geladinho, banco confortável, nem é mais banco, né? Eu peguei banco de madeira, hoje é cadeirinha Acolchoada, ninguém quer sair. O significado dos chamados para fora, o contexto é outro. Né? Eu também não vou dar aula de hebraico e grego aqui, porque nem é a minha área. Não, mas por favor, se souber, fale. Se souber, contribua, por favor. O contexto é de convocação, de reunião, como se fosse reunião de condomínio. Vamos lá participar, vamos lá estar junto. Isso, verdade. Não é os chamados para fora de sair para evangelizar. Mas a igreja, eu, enquanto representante de igreja, quero observar isso aqui. A igreja não está evangelizando. A igreja não está entregando maná. A igreja está estocando maná. Né? Eu estou falando a mesma coisa aqui que o Natan falou, mas é exatamente isso. A igreja não está cumprindo o seu chamado de sair da zona de conforto, entendeu? A gente precisa, enquanto igreja, despertar. E foi. E assim, Foi, né? aproveita. Não, tá aí. Voltou. Amém. E aproveitando, eu tenho uma opinião, mais uma vez, né, a respeito disso. Sabe por que a igreja não vai? O que aconteceu no primeiro século para a igreja sair e anunciar o evangelho? Vocês sabem? Perseguição. Então, a igreja se diz perseguida hoje, mas a igreja não é perseguida. Obrigado. Porque desculpa interromper, mas quando você falou que você vai ser perseguido, porque você vai ser caluniado, e vão dizer que você fez coisas que você não fez, pô, meu irmão, que perseguição é essa? Olha a perseguição que a igreja sofreu no primeiro século. Nego sendo decapitado, nego sendo crucificado, pô, isso é perseguição, irmão. Agora, porque falou que eu fiz uma coisa que eu não fiz, pô, irmão, tá de boa. Isso, né? Se perseguição é isso, se você vai me xingar no Twitter, 0-0, entendeu? Literalmente o mimimi que você tá dizendo, é o mimimi, pô. Porque a menina fez uma música e o rapaz achou que tava generalizando da chilique. Isso não é perseguição, entendeu? Isso é o termo, eu não gosto desse termo não, cara, mimimi. Mas é o que é, entendeu? É o que é. Não, mas eu disse, né, que você vai ser perseguido, vai ser caluniado. Porque o próprio Nero incendiou Roma e disse que foram os cristãos, foram caluniados. Tá, é uma proporção totalmente diferente, mas... Pô, isso aí, bem melhor, né? Não, sim, mas eu acho que cabe uma aplicabilidade, né, nesse termo, entendeu? Então, assim, eu carrego como isso. Nada comparado ao que a igreja passou, né?
De todos os apóstolos, o único que morreu de causas naturais, se eu não me engano, foi João, exilado na ilha de Pátmos, né? Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Se eu não me engano, Tiago foi precipitado do alto do templo. Paulo foi decapitado, não foi isso? E a galera sofreu um bocado aí. Mas hoje, né, palavras machucam, né? Então, as pessoas não estão preparadas para críticas. Então, eu acho, na minha opinião, que falta para essa não divulgação, para essa entrega do maná por parte da igreja, eu acho que falta perseguição, meu irmão. Eu acho que tinha que acontecer uma reviravolta aí. E se tiver que morrer por Cristo, que morra. Entendeu? Que morra. Tá entendendo? Que é o que acontece lá fora. Entendeu? Ô, Natan, é o que acontece lá fora. Ô, Natan, o caminho é inverso. O caminho é inverso. Por que o caminho é inverso? Primeiro houve o ajuntamento. Primeiro houve a vinda de Cristo, primeiro houve o recrutamento dos discípulos, né, que depois se tornaram apóstolos, depois veio Paulo, e aí começou a perseguição. Primeiro houve um movimento para depois acontecer a perseguição. Então, quando a gente volta aqui para analisar a música, a gente aqui meio que contemplou o primeiro e o segundo bloco da música, que é tocamos o maná, oramos por nós e pelos nossos, você falou sobre isso, né? O reino virou um negócio, o dízimo importa mais que os corações. Enquanto ele está querendo, ele Deus, e nós, quem nós nem pensamos ou nos preocupamos, oramos errado há séculos. Então, o que eu vejo? Porque, veja bem, ela diz assim, o dízimo importa mais que as orações. Pegando aqui contextualização bíblica também, o dízimo, quando instituído em Israel, servia basicamente para sustentar a tribo de Levi, não é isso? A tribo de Levi não servia para cuidar do templo, então não produziam nada, e as outras tribos contribuíam com dízimo lá anualmente para a tribo de Levi. Só que era determinação também que, além de sustentar os levitas, os dízimos eles deveriam ser usados para alimentar os pobres e as viúvas, no caso as pessoas em vulnerabilidade social, né, dentro de Israel. Então, assim, o dízimo é importante, mas o pior que isso é a aplicação do dízimo. Então, mais uma vez, se a igreja pega o dízimo e expande ele, porque aí você pensa, aí vai começar a dar problema. Se você pega uma igreja que é realmente ativa e começa a incomodar o Estado por estar fazendo o que o Estado deveria fazer de forma efetiva, porque a gente vê isso de forma local. Não cabe generalização de forma, né, in loco, assim, de forma micro, né? Quando você olha para algumas igrejas locais, muitas igrejas pequenas, você vê que isso ocorre proporcionalmente ao tamanho da igreja. Agora, você pega uma mega igreja, o cara certamente vai ter um trabalho social aqui ou acolá, mas proporcionalmente à estrutura que a igreja tem, você vê que não é nada. O dízimo não está sendo aplicado porque ele deveria ser realmente aplicado. Estão mais preocupados em pôr ar-condicionado na igreja, um baita equipamento de som, bancos confortáveis. Então, assim, quando a igreja começar a ir para fora, a igreja começar a realmente se movimentar, talvez haja perseguição. Porque aí sim vai incomodar. A igreja não incomoda, cara. A igreja é aliada. Mas Exato. Generalizando sem generalizar, tá? É como o Caio Fábio diz, é a igreja da mídia. É a igreja que quem tá de fora enxerga. Não é a igreja verdadeira. E lembrando que quando a igreja é isenta de impostos justamente para exercer papel na sociedade, tá? A igreja não tá fazendo favor, não. Ela tá ganhando para isso, vamos dizer assim, né? Fazendo a contraparte só, né? E assim, você citou, né? Como essa música nova eu ainda não decorei a música, você estava citando a estrofe, né? E é engraçado que ele diz aqui, seguindo, né? E você já tinha lido, quem nós nem pensamos ou nos preocupamos, né? Que Deus. E assim, aí na hora eu lembrei do texto de Mateus 25:35, que é quando Jesus ele fala: ó, tive fome, não me deste comer. Tive frio, não me vestiste, e aquilo tudo. Aí quem estava ouvindo, né,
Quem estava ouvindo essa fala de Jesus, mas Senhor, quando nós fizemos isto, né? Aí Jesus, quando tu negastes a um desses pequeninos, ou seja, né, a igreja, Deus tem essa preocupação com órfãos, com necessitados, com desabrigados, ou seja, biblicamente, lá, tantos anos atrás, Jesus já disse isso e a igreja, parece que a igreja, não generalizando, né? Não adianta, a gente vai falar de igreja, vai entrar gente no barco que não era para estar, mas não tem jeito, né? Não tem como citar A, B e C. A igreja, ela não exerce o verdadeiro papel que deveria, entendeu? E a Bíblia é clara acerca disso, né? E é justamente isso, a gente se preocupa com o que nós não devemos nos preocupar, né? E agora eu até me coloco como igreja, né? É isso. Sim, sim. É assim, quer apontar alguma coisa, Alan? Eu pensei tenho que você uma ia outra falar. citação de versículo aqui. Opa, por Vai lá, favor. desce a letra. Tiago 1,27. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e É a imaculada caridade. cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Eu gosto porque começa com a palavra religião. A religião que Deus, nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Aí não está cumprindo nenhuma das duas partes do versículo. Não está ajudando os órfãos, não está ajudando as viúvas e estão se corrompendo. Sim. É verdade, é verdade. Assim, talvez a gente tenha contemplado já que tudo que a música diz, né? Talvez não tenhamos alcançado todas os níveis de crítica que a música pode nos levar, né? Os níveis de reflexão. Mas vocês acham, assim, na opinião de vocês, né? Acho que faltou falar aqui de uma pequena parte da estrofe, que ela fala que estamos apodrecendo o corpo de Cristo, né? Estamos apodrecendo o corpo de Cristo. Depois ela diz que o sangue não está circulando, o sangue está coagulando. E diz que a falsa noiva se rebela contra o noivo que espera ver um caráter cristão. Mais uma vez, aqui talvez seja o ponto onde fique claro que não há generalização, né? Está sendo bem específica, na verdade. Estamos apodrecendo. Quem está apodrecendo o corpo de Cristo? A falsa noiva. Assim como existe um falso evangelho, existe a falsa noiva, né? É quem se diz ser noiva, é quem se diz ser, porque a noiva é a igreja, né? Jesus, ele fez essa analogia entre ele e a igreja com um noivo e uma noiva, né? Sim. Então, assim, a noiva é a igreja, mas quando ela diz a falsa noiva, ela tá dizendo que é a igreja que não é a igreja. Sem entrar muito nos detalhes do contexto, da pregação, o contexto escatológico sempre usa das 10 virgens, né? E quem quiser saber um pouco sobre escatologia, tem um episódio anterior falando um pouco sobre isso. Mas é justamente sobre isso. Eram 5 prudentes e 5 loucas, 5 não prudentes, 5 nessas, né? Cada tradução. Mas existe um grupo de pessoas que está preparado e um grupo de pessoas que não está preparado. Existe 50% exatamente. Né? Então, um grupo de pessoas que está fazendo o correto e um grupo de pessoas que não está fazendo o correto. Independente se eram... Não está falando sobre noivas, 5 noivas, 10 noivas. Está falando sobre a espera de um noivo. Estamos sobre a espera de um noivo e como está o nosso comportamento na espera desse noivo, né? Então, assim, essa é uma observação legal de se fazer, que ela separa, né? Eu vou citar igual o Natan citou de termo da luta, né? Ela separa os homens dos meninos aqui no contexto, né? Ela deixa claro que ela não está generalizando, que ela não está criticando a noiva de Cristo, ela está criticando a falsa noiva. A falsa noiva. E aqui, assim como o falso evangelho, né? E aqui parece pesado, né? Estamos apodrecendo o corpo de Cristo, porque a igreja é o corpo de Cristo, né? O cabeça é ele e nós somos o corpo. Mas algumas coisas não estão funcionando corretamente e, sim, interfere como corpo. Numa forma de que a gente diz que é a igreja e a gente dá algum tipo de mau testemunho de todos esses que já foram citados anteriormente, quem olha lá fora, a gente já falou isso numa infinidade de episódios, quem olha de fora, a igreja é uma só, né? IURD, IMPD e tantas outras siglas, é tudo um povo só.
entendeu? A Sim, gente é tudo medido pela mesma régua, é o evangélico. entendeu? É complicado essa questão. Então, assim, essa crítica é pesada, mas somos toda igreja. Em algum momento, o joio e o trigo vai ser separado, mas até então é tudo trigo, entendeu? Para quem olha, é tudo trigo. E assim, o que a Amy trouxe nessa música é forte, deve gerar reflexão em toda a igreja, mas não é nenhuma novidade, né? Você vê, de todos os trechos que nós destrinchamos aqui, existem é, 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 correções e chamamentos e sermões e passagens na Bíblia que falam mais ou menos sobre isso. Para tudo que a gente destrinchou aqui, a gente conseguiu pegar uma referência bíblica, uma exortação de alguém. Então, assim, principalmente aplicando isso a Jesus, né? Então, não é Ah, novidade. Por que que algumas pessoas se é, inflamaram tanto com basicamente uma musicalização, uma releitura de tudo que está escrito na Bíblia? A igreja tinha que ter aceitado de cabeça baixa essa correção e para se refletir, para refletir. E toda a igreja não corroborar, não aplaudir, não dizer fala Deus. Dizer eu ouvi Deus. Eu ouvi Deus, né? Porque é isso que a música é. Não é uma música de. Por isso que eu disse que não é louvor, porque não é de nós para Deus, é de Deus para nós. Eu acredito realmente, assim, eu gostei muito dessa música, entendeu? É uma música de exortação. E, né? hum, a- como posso dizer aparentemente, né? Que nasceu do coração de Deus e usou essa menina aí pra dar uma chicotada em quem tá precisando ouvir isso aí, cara. E é forte. Eu Eu li não na sei se vai. internet que ela tem Fala mais, ela. eu li na internet que ela tem mais de 200 composições. Vamos aguardar aí se a gente escuta mais alguma outra aí que seja nesse contexto aí, né? Infelizmente já saiu o resultado, ela não ganhou o reality, né? Ah, não Mas sabia, não. Mas ela, não, ela já ganhou, filho. ela já se posicionou. Você Assim sabe como quem ganhou o reality? foi uma. não, Só um minuto, deixa eu ver aqui. Aí, você não não, sabe, tá você não sabe, pesquisando. você não sabe. Lívia Isabela. Tava aqui, pô. Mas a questão é a seguinte, irmão. Todo Só que mundo ninguém sabe conhece a quem é Lívia menina, a Isabela. Também Aimee. tem a Aimee. O JA ganhou esse reality aí, vemos aí como é que tá. Ganhou? Sério? Tem isso? Eu não sabia, não. Não, Ah, não, tá. não. Cara, assim, acho Cara, que. Fala? fala ou você fala? Então, na realidade, esse choque todo é como a gente falou no início do episódio, a igreja não está mais acostumada a se levantar, a que se levantem, que Deus levante novos Joãos Batistas, entendeu? É a clássica pregação, eis que envia diante de mim o meu mensageiro que irá no deserto, né? A clássica pregação de João Batista, é a clássica pregação de que, ó, essa mulher que tu tá aí não é tua não, tá? Vou falar isso pro imperador? Não, tem que ter coragem, entendeu? Então, causou isso tudo porque ela falou o que ninguém tem coragem de falar. Nós, Heresia Cast, nós fazemos muitas críticas à igreja há muito tempo, mas a gente não tem compromisso com nada, não. Assim, o sistema, assim, se tratando de mim, de Lucas, porque o Alan ainda faz parte, né, de uma igreja, o sistema chateou tanta gente que a gente se juntou para falar contra o sistema. Só que a gente não tem ainda o alcance que a Aimee Rocha, né? É Rocha? Isso. E a Aimee Rocha alcançou, e graças a Deus por isso. E assim, que ela possa se manter de pé, né, cara? Porque ela trouxe uma denúncia e agora trazendo para o campo fora do espiritual. Eu tava vendo, foi um vídeo do Nicolas Ferreira, né? Há quem goste, há quem não goste. Quando o governo anterior mandou um funcionário para investigar essa situação lá, parece que o cara misteriosamente morreu num acidente de carro. Então, Sempre assim, assim, né? Olha, não é, sabia o, disso, não. é, o, é um vídeo que eu compartilhei no meu story, depois tu dá uma olhadinha lá. Assim, então que Deus guarde a vida dela, porque a, ela só pincelou ali do que acontece, né? Mas Nossa, muito o, o, rápido. o Muito barulho rasa. que o barulho que fez foi enorme. Então, que Deus guarde a vida dela e que se acontecer alguma coisa com ela, que eu espero que não,
Com certeza, com Cristo ela vai, né? Então, assim, o sistema é bruto, cara. O sistema é bruto, entendeu? Pra gente que não tem alcance nenhum, é fácil a gente falar, né? Mas, numa proporção nacional igual ela ganhou, que Deus guarde ela e que Deus preserve. É o que o Iago fala. Se isso tudo que ela cantou, se tudo isso que ela falou, ela vive, ela não vai ela não vai ficar no sistema, ela não vai fazer parte do sistema. Daqui a pouco ela some, entendeu? E vai continuar lá no cantinho dela. Agora, se ela se corromper, ela vai continuar aí. Eu não vejo, acreditando muito na sinceridade dela, eu não vejo ela ficando muito tempo por aí, não. Porque eu acho que esse tipo de pessoa que tem esse tipo de fala, ele rapidamente ele é excluído pelo sistema. O sistema consegue jogar areia em cima e esconder, entendeu? Isso quando não ceifa, né? Então, cara, Deus se você guarde a vida dela. vocês conhecem o João Alexandre? Eu gosto muito do João Alexandre, cara. Ele é um Conheci através de cantor, você. ele é um cantor, né, que canta músicas evangélicas, ele é cristão e assim, cara, ele nunca foi mainstream legal não, mas ele é um músico fora de comum, composições muito boas, mas muitas delas são críticas a lá Aimee, entendeu? A lá Aimee. Ele tem uma chamada É Proibido Pensar. Essa música é muito boa, cara. Entendeu? Ele tem outras, tem Coração de Pedra, tem muitas músicas que eu gosto bastante, entendeu? E que são críticas severas à igreja também. E você citou João Batista, mas você vê, esse sempre foi o modus operandi de Deus. Quando o povo não estava fazendo o que tinha que fazer, Deus levantava um profeta para quê? Para passar a mão na Mas cabeça do povo? Não, ele levantava um profeta para descer a chibata, filho. Entendeu? Para falar o que tem que ser ouvido. Então não mudou. Se Deus não mudou, por que, que a forma dele operar, né? Então, assim, eu não tô chamando a Aimee de profeta, mas estou dizendo que a igreja parece que desacostumou de ouvir verdades. qual A foi aí chibata é leve. qual foi o último grande profeta aí que vocês lembram? O profeta que eu digo, o cara que falava a verdade aí na mídia. Qual foi? Você lembra de alguém? Aí o Fábio. Ou Silas de Bigode? Silas de bigode. O Silas de bigode falava alguma coisa, né? Entendeu? Então tem muito tempo que não surge alguém assim, cara. O próprio Eliseu Rodrigues eu gosto dele, entendeu? Ele se perde em algum momento, mas fala algumas verdades, combate algumas pessoas que a gente gostaria de combater também, né? Temos o clássico embate dele com o nosso grande amigo Revela Tudo aí, entendeu? Então, de uma certa maneira, ele tá aí para as cabeças também, mas não dá muito tempo que não surge um cara. Aí surge um carinha, às vezes, na igreja, tipo assim, na igreja pequenininha, que é chamado de maluco, é chamado de lunático, de religioso, né? Não é levado a sério, né? Enfim, é difícil. O sistema é cruel. O sistema é O cruel. sistema é cruel e a gente se reuniu para falar do sistema, mas não para falar mal no sentido de, né, sei lá, simplesmente reclamar, né? A gente sempre procura trazer aqui uma mensagem de reflexão, uma mensagem de atenção, uma releitura de alguma coisa, né? Então, assim, pode ver que o nosso intuito não é ser, como é que eu posso dizer? Ser algo negativo, né? A gente quer que a nossa crítica seja algo positivo para que, assim como eu enxergo que sair do sistema faz bem, e assim, eu acho que as pessoas deveriam sair do sistema, ou o sistema deveria acabar, na verdade, né? Se essa máquina deveria acabar, eu acho que é difícil, cara, é complicado, né? Mas alguém quer apontar mais alguma coisa aí sobre a e-mail, sobre o sistema, ou sobre Marajó, ou sobre a Amazônia que queima, sei lá o quê? É, não, cara, eu acho assim, a denúncia foi feita, eu acho que cabe a justiça, né? A justiça investigar isso aí, essas coisas todas. Cara, são vários pontos, assim, às vezes uma frasezinha igual o evangelho de fariseus, cada um escolhe os seus. Tu vê que é um nicho, né? É um nicho, é bem fechado, é aquele lance de que eu vou abençoar. Uma coisa que acontece muito, parece até mentira, mas eu sei que isso é verdade. Vamos ver se vocês vão concordar que está inserido no contexto. O que acontece muito hoje em dia é o seguinte: eu tenho uma igreja,
você é pregador, eu levo você para pregar na minha igreja e te dou uma oferta. E você, em gratidão, me leva na tua igreja para me dar uma oferta. É tipo uma lavagem de dinheiro legalizada, para mim não pegar o dinheiro da minha igreja direto. Entendeu? Eu faço essa troca contigo. Isso acontece, tá? Isso não é mentira, não, né? Então, cada um escolhe os seus. E tem muito disso. Realmente, a bolha é fechada, né? É igual o nosso clássico episódio aí sobre igreja hereditária, né? O cara falou, às vezes não é nem filho, mas aí o pastor presidente abraçou, ó, você que vai assumir. Escolheu e vai ser aquilo ali, pronto, acabou. E inflamam, né, a bolha do sistema e é isso, cara. É isso. Entendeu? Eu enxerguei essa estrofe um pouco mais macro, sabe? É a igreja ficando dentro da igreja. Quando diz assim, cada um escolhe os seus, cada um escolhe os seus evangelhos de hipocrisia, sabe? Cada um segue aquilo que lhe convém, aquele seu evangelho hipócrita, entendeu? Entendi. Mas sempre ficando dentro da bolha do sistema. Ou seja, tá dizendo o seguinte, essa estrofe, que o crente sempre fica envolvido com o crente. A igreja fica dentro da igreja. A igreja cresce dentro da igreja, ela vai só inflamando. É uma bolha, ela vai só inflamando, ou inflando, talvez, né? Assim, a música pode conter várias nuances, várias interpretações, né? Eu acho que talvez por isso tenha chamado tanta atenção também. E a gente até passou, né? Você leu, mas, por exemplo, quando tu volta lá em cima na primeira estrofe, né? O reino virou negócio, que é algo que a gente já falou aqui também. Muito, né? Será que a Aimee estava assistindo nossos episódios, cara, e compôs em cima daquilo que a gente falou? Eu tenho certeza que sim. Ou será que é pretensão eu pensar isso, né? Talvez não. E aqui, ó, o dízimo importa mais que os corações. O que a gente vê, e isso eu tô falando de conhecimento de causa, de saber o que acontece, né? O dízimo importa mais do que os corações. Às vezes, aquele líder, ele tá preocupado se a pessoa vai mudar de vida, se a pessoa tá disposta a mudar em prol do evangelho. Porque desde o momento que ela tem um dízimo alto, ela vai ser aceita da forma que é aquilo, vinde como estás, né? Texto que não existe, mas que todo mundo fala, vinde como estás. Não é vinde como estás, é vinde aqueles que estão cansados e sobrecarregados que eu vos aliviarei. A parada é diferente, né? É o vinde como estás, do jeito que tu tá cansado, mas tu não vai ficar, não. Então não vai ficar, é isso aí. Exatamente. Nós vivemos um evangelho que está preocupado com isso aqui, é negócio. Grandes empresas e grandes negócios. Pequenas igrejas, grandes negócios, isso aí. E grandes igrejas, maiores negócios. É isso. Alan? Não, É isso, então. Então talvez a mensagem seja essa, né? Ou sejam essas, porque essa música trouxe em cada linha, em cada estrofe, inúmeras reflexões. Eu nem sei quanto tempo tá o episódio já. O episódio rendeu bastante. Então, assim, espero que, se você é alguém que está de fora do sistema, né, por não ter feito parte ou por ter saído do sistema, entenda que essa música é uma crítica, mas para exortar, né? Uma crítica para chamar de volta a igreja, ou aquela parte da igreja, ou sei lá, quiçá toda a igreja, quem sabe também, né? A voltar para o caminho correto, a voltar a seguir o evangelho correto, a voltar a seguir o evangelho de Cristo, e não um falso evangelho hipócrita, que ela bem titulou como o evangelho de fariseus. Então, é isso. Eu espero que não só o que nós conversamos aqui, mas a música própria da Aimee, que, né, ouça a música da Aimee, no YouTube não sei se tem no Spotify, né, mas no YouTube eu sei que tem, o canal dela tem lá, ouve a música dela lá, e reflita na canção, porque é bem exortiva, né? E se você gostou do episódio, deixa o like no vídeo aí, beleza? Se inscreve no canal e ativa os sininhos para receber todas as notificações.
Também, comenta aí, deixa sua opinião, diz o que é que você achou da música, se você concorda, se não concorda, com qual parte você concorda e não concorda, o que você achou dessa crítica aí que ela fez à igreja, que ela denunciou o que acontece em Marajó. Fala pra gente aí, a gente quer saber sua opinião. O áudio desse episódio vai estar disponível também no Spotify, Deezer, no Google Podcast e no Amazon Music, beleza? Siga a gente lá nas redes sociais, tem nosso Instagram, nosso TikTok, o arroba é o HeresiaCast, por lá a gente interage com vocês, sempre que dá, tá postando alguma coisa lá, postando um corte, tá postando um quadro, uma informação, uma notícia. Então, segue a gente lá e você consegue ter mais conteúdo da gente com mais frequência. Beleza? É isso e a gente se vê. Até a próxima. Valeu! Valeu. Um abraço.